E ele vai dizer que é um probleminha? Professor, eu tenho muitos amigos progressistas que dizem assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi essa frase motivacional. Não serás julgado pelas tuas intenções, mas pelas tuas ações. Parigiani, é o seguinte, já que ele fala do dólar sobe, ele vai falar do arroz e feijão vai subir, será que depois que ele sair da presidência ele vai fazer palestra no Boston Medical Group? Excelente pergunta, né? Mas na minha opinião, Pavi, o comentário dela me trouxe uma reflexão, né? A gente fala muito, a esquerda, quando vai fazer economia, só faz nhaca. Eu vi um dos melhores momentos financeiros do nosso Brasil na mão do Fernando Henrique, que enganou muita gente que achava que ele era direita. Ele era um cara de esquerda, só que ele era de uma esquerda não sindicalizada. Né? É que aquela época só tinha essa polarização. Não tinha. Tinha os coronel de cueca suja, os coronel de cueca limpa e o povo do Lula. Então. Aí o problema é que vem essa esquerda sindicalizada na sucessão do Fernando Henrique, que aliás, temos que lembrar aqui, acho que já deve ter dito ontem no programa, 30 anos do Plano Real, que é a nossa moeda. Para quem não se lembra do que era a nossa moeda antes, era pior que um peso argentino. A gente andava com um maço de dinheiro na carteira para comprar um doce na esquina. Então o real foi uma boa sacada, criticado demais pelo Lula, o Plano Real, para quem não se lembra, né, ele achava que não ia dar certo, então isso prova que na verdade, vou ser ousado no meu comentário, hein, o Lula não entende nada de economia. O primeiro governo dele foi bom porque ele pegou uma Ferrari andando, se é que a gente pode comparar o nosso país a uma Ferrari, das mãos do Fernando Henrique, que tinha acabado de virar a moeda. Era um cadetinho zero. Era um cadetinho, né? Era um cadetinho na época o cadete zero. era um bom carro. Então é isso. E aí o nosso real cada vez que ele abre a boca, o Romário teve uma frase impactante em relação ao Pelé, que Deus o tenha, né? Saudoso Romário, hein? De boca... Saudoso Romário. Pelé. Matou o Romário? Uma coisa. Não, segundo o Romário, ele perde pro Pelé e pro Messi. O resto tá tudo igual. Ele é o Mbappé, o Messi, tá tudo igual. E o Pelé de boca fechada era um poeta. E o Lula a mesma coisa, porque quando ele abre a boca, nosso real vai pro saco. Vou defender o Pelé. Quem não se lembra dele cantando ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC. Professor, você quer falar de economia ainda? Então nós já vamos entrar com um assunto de economia e o senhor economize, não economize no comentário, porque o ministro da Fazenda, Fernandinho Haddad, disse ontem, depois da reunião, que após a reunião é ótimo, né? Após a reunião no quê? Né? Que o presidente Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal. Além disso, Haddad também anunciou o corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias em 2025. Ou seja, 16,9 bilhões para a Lei Rouanet, né? E vamos cortar 25,9 bilhões, né? É menos da metade em despesas obrigatórias. Segundo o ministro, esses valores correspondem a um pente fino que o governo federal fez nos últimos meses para identificar benefícios e programas sociais que poderiam ser cortados. Eu vou começar só pegando um elemento do que o Thiago falou não aqui. Não precisa avisar, isso quebra o clima, faz de conta que é a mesma coisa. Mas foi uma coisa muito legal, quando você falou da inflação daquela época, eu vivi aquele momento em que nós íamos para o supermercado e nós procurávamos o indivíduo que ficava colocando os preços, aquela maquininha dos preços. Por quê? Porque nós corríamos para comprar ou pegar o produto no final do passe que ele dava. Por exemplo, ele começava num determinado ponto, todo mundo corria para pegar o produto no outro. Por quê? Antes de chegar o novo preço. Isso era infração de meia hora, 30 minutos, 20 minutos, seja o que fosse. Era assim. Isso foi o que trouxe de novidade. Quando você falou do Fernando Henrique, olha que coisa curiosa. Para mim, o Fernando Henrique, qual foi a razão pela qual ele teve tanta notoriedade? É exatamente isso. Ele é de esquerda, o Fernando Henrique. Sempre foi de esquerda. Por que ele teve tanta notoriedade? Porque na época em que ele governou, existia uma tal de terceira via que era lançada por um sociólogo chamado Anthony Giddens. O que o Giddens dizia? Nós temos que manter os sonhos do socialismo, nós de esquerda, com métodos do capitalismo, dos liberais, para nós tentarmos de alguma maneira produzir riqueza, e vem o Estado para dividir essa riqueza que nós não impedimos de ser produzida pelos capitalistas, o que é uma contradição e gera Lula.
Porque o que o Fernando Henrique gerou foi Lula. Sim. Convenhamos? Ele ficou 8 anos, depois veio Lula. Essa é a grande questão. Porque para nós, quando a gente olha, esse foi o resultado do processo do que o Fernando Henrique fez, porque ele era de esquerda, sempre foi de esquerda, ponto. Tanto que eles tinham vergonha de dizer que eles eram marxistas lá na Universidade de São Paulo. Sabe como é que eles falavam para dizer que eles eram uma esquerda que limpinha? Nós somos marxólogos. O que é marxólogo? É o cara que estuda Marx para tentar entender se o Marx se adapta à realidade contemporânea. E aplicavam as mesmas porcarias, queira ou não queira. E um janjólogo é o quê? O janjólogo. O janjólogo. Quem é janjólogo? O Ciro falou do jangismo. Porque o jangismo... temos os janjólogos. O jangismo é a ideia de que o Lula não pensa mais. Quem está pensando por ele é a Janja, que não entende, por mais que seja socióloga, não entende sociologia e não entende economia, mas opina com base à preservação do poder do seu grupo. É isso que o Ciro estava querendo dizer, apesar de eu não ser eleitor do Ciro e não ter nenhum relacionamento mais afetivo com ele. Mas era o que ele queria dizer. Ela é socióloga. Ela entende muito de social. Mas o mais provável é que seja isso. Tem vários tipos de sociologia. Uma delas é viver no social. Mas quando você trouxe a questão do Haddad, do que o Haddad falou dos cortes, sabe qual é a razão pela qual o Haddad está falando isso? Não. Que ele quer acenar para o mercado aquilo que é a exigência do mercado, que haverá responsabilidade fiscal. Só isso. Então ele veio com essa ladainha dizendo, nós cortaremos mesmo que seja necessário, contrariando o que o Lula falou, que cortar não estava no plano dele, que tinha que arrecadar mais, razão pela qual cria-se impostos. Mas o Haddad precisa acenar para o mercado. Por quê? Porque o mercado está dizendo, se continuar nessa esculhambação, vocês falam que continuam gastando, mas não vão cortar, nós não vamos mais fazer investimentos e nós vamos tirar o nosso dinheiro daqui. Porque o mercado trabalha assim. Esses cortes vão ser sentidos na CUT? É possível, né? Também é um item importante, né? Cuidar da CUTES. Olha, o que tem de CUTES... Não é CUTES, é Central Única do Trabalhador. É verdade. Me confundi. Olha, Pavio, sobre essas falas do Haddad, o que me chama a atenção é a distância, né, do discurso para a realidade. No papel e com a fala do ministro é tudo muito bom, é tudo muito virtuoso. Olha, o governo pretende cortar quase 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, um pente fino nos gastos dos últimos meses, encontrar os excessos para serem cortados. Tudo isso é muito positivo. O grande problema é que o governo vai na direção contrária. Está inchando os gastos. Na transição já derrubou o teto de gastos, fez com que fosse aprovado o arcabouço fiscal, tudo contribuindo para a piora das contas públicas. A esplanada dos ministérios foi turbinada, saímos de 23 para 38, agora já são 39 ministérios do governo. Qual foi o último criado? O dos portos e aeroportos, do empreendedorismo, né? Que eles fundiram para acomodar o Fufuca no esporte, teve uma manobra, né? Entra, né? Ele fez tem um ministério emergencial, o do Pimenta. Não, mas aquele é o governador biônico, né? Mas tem status de indicado ministério. por quem? Ele tem status de ministério. Exatamente. Não foi liberado dinheiro para o Estado, mas para isso foi. Então, por mais que o Haddad declare tudo isso para tentar acalmar o mercado, e pode até conseguir pontualmente provocar essa baixa no dólar, o governo vai na direção contrária de tudo isso. A prática está muito distante do discurso. Tudo que o governo está fazendo vai na contramão disso, ampliando ministérios para acomodar aliados, promovendo mudanças no arcabouço fiscal para tirar qualquer tipo de amarra aos gastos públicos. Teve uma manobra mais recente que é, para mim, vergonhosa, aquela da conta de luz. A gente falou disso aqui no programa, a tentativa de empurrar para o consumidor brasileiro na conta de luz o prejuízo que vai ter a empresa dos irmãos Batista, que adquiriu uma série de usinas hidrelétricas quebradas que estavam tomando calote da distribuidora de energia do Amazonas, e aí, numa canetada... Vamos colocar aqui fake news. É? O ministro de Minas e Energia falou que é mera coincidência. É verdade. Foi coincidência. Também é importante. Foi sem querer querendo que a MP foi aprovada. É verdade. O governo teve essa infelicidade. Vou corrigir então. O governo sem querer querendo. Teve uma infelicidade porque logo depois da venda dessas usinas... Casou, coisou, deu na mesma semana que o governo repassou essas usinas quebradas para a empresa dos irmãos Batista, e aí veio uma medida provisória que transfere esse prejuízo para a conta de luz dos brasileiros. Esses 150 bilhões vão ser pagos pelo consumidor brasileiro. Então, por mais que o ministro diga tudo isso, pode até provocar uma calmaria temporária, mas o que importa é que o brasileiro não se esqueça de que o projeto não é esse. Nunca se esqueça que desse mundo... Agora, o Lula, como bom velhinho, não se esquece de ninguém.
seja vivo ou seja morto, a comissão sempre vem. O presidente Lula Lelé decidiu recriar, mas de novo, gente, não cansam disso aí. Eu não aguento, mas foi na Dilma, agora de novo. Ele decidiu recriar a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos na ditadura. Tá? Na ditadura. Não, mas peraí. A comissão foi... Não era na ditadura. Na ditadura, no regime militar de 64. A comissão que foi criada na Dilma foi extinta a comissão em 2022, durante o governo do Jair Bolsonaro, e agora ele quer recriar a comissão. Comissão do quê? Pode subir isso aí. Foi recriar. Essa era uma promessa, pode subir, de campanha do petista. A retomada do trabalho da comissão era defendida pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que quando não fala peida, mesmo com o receio de criar novos atritos dos militares com o governo federal. Lula dispensou da comissão 4 integrantes ligados ao governo anterior e nomeou novas pessoas ao grupo. Olha só que beleza! O regime acabou quando? 84, 85? 85 faz o quê? 40 anos para fazer isso aí. Ele vai reabrir a comissão. Vai abrir a comissão. Tá dentro da eu vou falar, não vou falar nada, eu vou deixar o número de like empatar com o número de pessoas assistindo ao vivo, e aí eu volto para comentar essa coisinha com vocês. Ele voltou, a comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1.000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí,
Onde é que vai achar osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64 Perus. até Perus, eu acho Perus. que é, acho que é Perus, é Porus, é Perus, né? 64. Mas Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem? Tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira. E eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam, quando se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, à direita ou à esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros administrativos. Eles vão procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Sejam por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são 2 nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos
que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.